Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafaela, eu faço parte aqui do time da GEPSA-Prev. Então, hoje teremos mais uma live aqui de cenário econômico com os nossos especialistas. É um recadinho importante aqui para vocês, lembrando que a nossa campanha de alteração de perfil, ela está aberta, tá no nosso site, então é possível fazer essa alteração tanto no site quanto no aplicativo da GEPSA-Prev. Tá? Só lembrando que, uma vez que vocês fizeram a alteração esse ano não é possível alterar mais, tá? É, então, caso vocês tenham feito a alteração ou em janeiro ou em abril, não é possível fazer a alteração nem agora em julho e nem em outubro, tá? Então, caso vocês não tenham feito, ainda é possível fazer a alteração agora no mês de julho ou em outubro, que vai ser a última campanha deste ano, tá bom? Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, aqui na tela está aparecendo o nosso Slido, tá? Então, vocês podem acessar tanto pelo site e colocar o código, quanto pelo QR Code. E aí, no finalzinho da nossa apresentação, vai ter um tempo para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, Rony, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. E agora a palavra é sua. Obrigada, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para a gente passar um pouco da visão de cenários. O cenário realmente está bem dinâmico nos últimos dias, meses ali, né? Principalmente o cenário externo com tarifas, vamos abordar um pouco, tá? E vamos falar também de Brasil. O Brasil tem as suas peculiaridades que também acabam impactando os investimentos, trazendo volatilidade para o mercado, e no final a gente volta falando um pouco sobre, de fato, a carteira de investimento da GEPSA-Prev, como que estamos trabalhando para evitar toda esta turbulência de cenários e aproveitando os momentos oportunos, momentos de taxa de juros elevadas, momentos de distorções de preços, justamente para trazer ali um melhor retorno no longo prazo para todos os participantes, para todos os perfis. Novamente aqui o QR Code, vocês podem acessar trazendo perguntas, tá? E no final a gente volta com as respostas para vocês, tá? Começando aqui, né, trazendo os principais temas do mundo, tá? Eu estava até comentando antes de começar aqui a nossa live que o cenário realmente está muito desafiador por conta de alguns fatores, principalmente vindo do exterior. O primeiro deles, que a gente já vem batendo desde a primeira live do ano, é as tarifas. As tarifas vão e voltam, né? O Trump anunciou lá atrás diversas tarifas, dias depois ele tirou, agora parece que ele voltou novamente com tarifas mais concretas, mais ponderadas. Todavia, o Brasil entrou ali num jogo que ele juntou tanto uma questão comercial quanto uma questão política em relação ao ex-presidente Bolsonaro, e isso tem implicações diferentes para nós, tá? Eu já detalho melhor quando eu falar de Brasil, do que se trata essas tarifas que o Trump anunciou para o Brasil, tá? E tudo isso vem mudando muito o cenário em poucos dias. Isso é bem relevante a gente ficar atento, tá? Primeiro ponto, né, que eu já comentei um pouco, foi a volta das tarifas. Então ele fez mais uma rodada de tarifas, enviou cartas para diversos países com tarifas bem menores do que ele tinha apresentado anteriormente naquele dia que ele levantou uma placa gigante com diversas tarifas, tá? Então aquilo ali foi mais uma bravata do lado do presidente americano, agora ele vem mais ponderado, tá? Já com negociações, já aberto a diálogo, tá? E isso já mostra, né, quando a gente analisa as tarifas, os mercados já reagiram de forma diferente, como foi lá em abril. Os mercados já estão mais ponderados de fato, entendendo que aquilo não é algo que vai atrapalhar de fato ali o comércio global, tá? E de fato, como ele deixou porta aberta para negociação, é esperado que essas tarifas hoje vigentes sejam até menores com o passar do tempo, tá? Por hora, né, esse impacto ele é limitado,
tá? Justamente por conta disso. Diversos acordos bilaterais estão sendo traçados, alguns países estão procurando os Estados Unidos para tirar diversos itens da pauta, né, de tarifas. O caso mais emblemático que saiu na mídia foi o caso da Argentina. 80% dos produtos exportados para os Estados Unidos não entrarão nesta tarifa única que os Estados Unidos está implementando. Então, estes acordos bilaterais vão enfraquecendo ali as tarifas, vão deixando o impacto final mais limitado. Tá? Esse é um ponto importante que vem acontecendo, né, ao longo dessas últimas semanas. Tá? Um ponto interessante que aconteceu por lá, não está muito na mídia aqui no Brasil, mas tem um impacto relevante para Estados Unidos e, consequentemente, para o resto do mundo, é a questão de um projeto de lei que o Trump até a gente colocou aqui em inglês, né, One Big Beautiful Bill, traduzindo assim ao pé da letra, um grande e belo projeto de lei. O próprio Trump deu este nome aqui, tá? Que ele previu diversos cortes de impostos para trabalhadores americanos, tá? Então ele, com aquela pauta de reduzir a tributação para os americanos, decidiu, né, cortar imposto de renda para diversos trabalhadores, diversos setores da economia. Por outro lado, para financiar este corte de gastos, tá, ele reduziu alguns programas sociais, programas de saúde e programas ambientais, também meio em linha com o discurso mais liberal dele. Né? Ele sempre foi um pouco contra essas políticas mais ambientais, foi a primeira que ele cortou. Tá? Saúde é um tema polêmico por lá nos Estados Unidos, ele acabou cortando também um pouco ali, ele colocou algumas regras mais duras ali para você ter uma saúde gratuita, tá? E programas sociais ele acabou cortando também algumas medidas por lá. Tá, já passou no Senado, possivelmente vai passar também na Câmara lá e vai ser chancelado pelo governo. Mas por que isso tem uma implicação grande para o Brasil? Tá? E para o mundo como um todo. Tá? No final do dia, o corte de imposto de renda por lá vai aumentar ainda mais o déficit, né, das contas públicas nos Estados Unidos, que é uma preocupação mundial, porque até um tempo atrás, a dívida pública americana estava por volta de 100% do PIB. Hoje, já está batendo seus 140% do PIB, crescendo muito rápido. Alguns estudiosos estimam que a dívida americana possa bater 2 vezes o PIB, 200% do PIB em breve. Tá? E isso é um grande ponto aqui para a gente analisar, tá? Porque se a dívida estiver muito alta por lá, provavelmente o juro, assim como no Brasil, o juro por lá também vai ter que entrar em um patamar muito mais elevado, o que acaba puxando o juro de todos os outros países ao redor do mundo, dado que os Estados Unidos é a maior economia. Então é um ponto de atenção. Tá? Ainda é embrionário, ainda é algo que vem acontecendo ali, né? Não está muito na mídia, mas a gente acompanha de perto porque pode ter implicação para o mundo. Tá? A inflação por lá já está em tendência de alta, tá? Isso é um ponto que a gente acredita que possa ser positivo para segurar o ímpeto de Trump em relação a tarifas. Tá? Conforme a inflação aumenta na economia americana, ele acaba perdendo popularidade. A inflação no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, é a pior coisa para quem está no poder, tá? Porque a população, no geral, sente na pele a alta de preços. A inflação é como se fosse um imposto, né, imediato. Né? A pessoa, no mês seguinte, já sente ali que ela perdeu o poder de compra. E isso é muito impopular. Se, né, a inflação começa a subir por conta das tarifas, a tendência é que o Trump volte atrás. Ele não é bobo no final do dia, ele é um ser político, um ser que busca indicar alguém para a reeleição, então a tendência se a inflação acelerar, ele vai voltar atrás com as tarifas, ele vai amansar ali o discurso contra tarifas de parceiros comerciais. Tá? Então é um ponto que a gente acompanha, já está acelerando, eu vou mostrar um gráfico que ela já mostra uma leve aceleração, tá? Isso é um ponto relevante. E por fim, né, eu acho que os conflitos geopolíticos, eles trazem muitas incertezas. Tivemos recentemente Irã contra Israel, você viu o preço do petróleo
mexendo, né, as petroleiras aqui no Brasil, então tudo isso acaba influenciando muito os preços, e isso a gente não consegue colocar na conta, né, não consegue precificar, não consegue sequer prever quando vai acontecer um novo evento geopolítico. Por isso, é sempre importante a diversificação das carteiras, a gente sempre bate na mesma tecla. Diversificação é sempre o melhor remédio para todos os cenários, justamente por conta disso, né? A qualquer hora pode surgir um novo conflito geopolítico que pode impactar preços. Se você não estiver diversificado, você pode perder muito dinheiro. Por isso, a diversificação é muito importante, tá? Mostrando aqui alguns dados, né? O primeiro é de atividade. A gente debatendo aqui internamente, né, a gente consegue entender o porquê Trump ainda não está recuando em relação às tarifas. O primeiro ponto é, nos Estados Unidos, por incrível que pareça, a economia ainda está em um ritmo forte, a economia ainda está pujante, a economia ainda está crescendo. Então ele tem, né, toda a economia sustentando as suas medidas econômicas por trás, né? É fácil você fazer qualquer medida econômica quando a sua economia está crescendo. E é o que está acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos, tá? Este é o índice de PMI, é um índice que mede a sensibilidade do crescimento. Acima de 50 mostra que a economia está crescendo, abaixo de 50 mostra que a economia está desacelerando. Tá? Então a gente vê que serviços, apesar da desaceleração, serviços representam 70% do PIB americano, ele ainda está positivo, ainda está crescendo, né? Os empresários ainda estão otimistas. Isso acaba sustentando um pouco ali a narrativa política por trás das tarifas, tá? Então este é o primeiro ponto. Está desacelerando, mas, né, ainda está forte, ainda está em um ritmo positivo, tá? Segundo ponto, né, que a gente gostaria de trazer, tá? Mercados financeiros. A gente viu, né, até no último call que fizemos aqui, que foi em abril, assim que saiu as tarifas, o mercado despencou 20%. Esse aqui é o S&P, a principal bolsa americana, o índice da principal bolsa americana. Só que logo, em poucos dias, recuperou. Né? Olha que gritante, né, a volatilidade. Caiu 20%, alguns dias depois já recuperou a perda e bateu máxima histórica. Isto também, né, o Trump até soltou alguns tweets, nunca aposte contra os Estados Unidos, porque vocês vão quebrar a cara, né, o Twitter dele lá em relação à Bolsa Americana. Por quê? O mercado quase que chancelou ali que as tarifas não seriam tão drásticas no longo prazo, né? A bolsa caiu, mas logo recuperou, bateu inclusive máxima histórica, tá? Isso que a gente traz duas lições. A primeira é essa que eu já comentei, né, que a economia americana vem corroborando ali para este discurso americano, não só a economia americana, os investidores mundo afora vêm corroborando, né? Os investidores mundo afora investem em S&P. Então, os investidores já estão menos receosos com tarifas, claro que traz volatilidade, claro que tem toda a implicação de comércio, mas estão menos receosos. Veja que a Bolsa Americana atingiu máxima histórica. Segundo ponto, né, é o seguinte, né, aquele investidor que desesperou, né, e vendeu as posições depois da queda de 20%, ele não conseguiu a volta, ele não conseguiu se recuperar. O que eu quero dizer com isso? Aquele investidor de curto prazo, né, que não estava preparado para a volatilidade, ele só pegou o lado ruim aqui desta volatilidade, ele só pegou a queda, né, ele não pegou a volta e o atingimento da máxima da Bolsa Americana. Por isso é importante, se você tem um horizonte de longo prazo, é importante ser resiliente se você estiver no perfil correto, porque momentos de volatilidade, movimentos bruscos como este vão acontecer, mas veja, é só sair alguma coisa nova, uma notícia nova, se não for fundamento, tem uma recuperação boa. Tá? Vai ter volatilidade sim, mas a gente percebe que se for um movimento atípico de mercado, um movimento que não tem sustentação, o mercado volta e volta rápido. Tá? Então foi isso que aconteceu aqui neste período, e foi bem ilustrativo. Tá? Bater a máxima histórica ninguém esperava, tá? Logo depois de uma queda brusca como foi em abril. Outro ponto que reforça, né, mercado de trabalho americano, ainda muito resiliente, mercado de trabalho,
mensalmente, criando quase 200 mil novas vagas, que é um número impressionante, que é um número muito forte, tá? Então, mais uma chancela. Economia relativamente boa, crescendo, mercado de trabalho relativamente forte, tá? Então, e mercado financeiro também corroborando ali a política externa, a política de comércio do Trump, tá? Então, por hora, só notícia boa ali para Estados Unidos, tá? Este é o primeiro ponto aqui da nossa narrativa. Só que a gente já começa a entrar no segundo ponto, né? O segundo lado não tão bom assim, que é a questão da inflação. Mercado de trabalho forte, pressão em salários. Então, salários continuam pressionados, continuam crescendo acima da média histórica. Os salários americanos estão crescendo por volta de 4 a 4,5% ao ano real. Tá? E isso acaba pressionando muito a inflação. A média histórica, eu sempre comento, é 2,5%. Tá? Então, já é um ponto que pressiona a inflação, porque o mercado de trabalho está muito aquecido. Quando a gente olha a inflação de fato, a inflação americana é por volta de 2%. Tá? É o que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, procura, uma inflação próxima de 2%. A inflação bateu aqui um pico na pandemia, voltou próximo de 3%, até ensaiou os 2% aqui novamente, só que, né, já começa a bater aqui as tarifas, tá? Tem um lado positivo, que a economia ainda está aquecida, só que tem um lado negativo, que as tarifas estão gerando, né, uma certa inflação, e foi isso que eu comentei no início, né? Se gerar inflação acima de 2,5%, 3% consistentemente na economia norte-americana, eu tenho certeza que o Trump, né, e todos os economistas que acompanham, Trump vai voltar, vai fazer algo, né, e o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai voltar atrás com as tarifas novamente para a economia fluir de uma forma mais tranquila. Até porque, com uma inflação elevada, inflação nos Estados Unidos acima de 3%, ele não consegue sequer indicar um sucessor, ou ele, né? Ele não pode mais ser reeleito, mas ele não indicaria sequer alguém na sucessão. Nos Estados Unidos, daqui a 2 anos já tem eleição para a Câmara e Senado. Se ele carregar uma inflação muito elevada, talvez ele não consiga manter ali a hegemonia na Câmara e no Senado por lá. Tá? Então é um ponto aqui que acaba segurando, freando ali as atitudes de Trump lá nos Estados Unidos. Tá? Então é basicamente este o cenário americano que a gente vê por hora. Tá? As tarifas vieram já mais brandas, mas ainda assim tem espaço para ficarem ainda mais brandas por conta da inflação. Tá? Ele só está conseguindo implementar tarifas agora porque ainda a economia está muito forte. Quando a economia começar a desacelerar, a inflação começar a pesar de fato no bolso do americano, ele não vai ter todo este capital político para continuar elevando tarifas à torta e à direita por lá, como ele está fazendo hoje. Tá? Então, este é mais ou menos o cenário que a gente tem dos Estados Unidos. Tá? Quando a gente olha as curvas de juros, a gente tem 2 gráficos aqui, o gráfico de 10 anos, que é o azul escuro, e o gráfico de 2 anos, que é o azul claro. Tá? Veja que até, né, o final do ano passado, a taxa de 2 anos ela estava maior do que a taxa de 10 anos, que não é natural. Este movimento aqui não é natural. Por quê? Por exemplo, pensa se você tem um dinheiro, você vai emprestar esse dinheiro para te pagar em 2 anos. Em 2 anos você vai querer uma taxa X. Se a mesma pessoa te pede esse dinheiro para 10 anos, você vai querer que essa pessoa te pague mais, porque o prazo é maior. Né? Aqui não, estava acontecendo o contrário. Né? Emprestar dinheiro há 2 anos, estavam cobrando mais do que emprestar dinheiro há 10 anos, o que não faz sentido, porque 10 anos tem muito mais risco da pessoa não pagar. Tá? Então a curva, né, naturalmente foi se invertendo e hoje ela está num patamar, um patamar mais saudável. A de 10 anos tem que estar mais cara do que a de 2 anos. A curva se inverteu. E a curva também mostra outro sinal. O mercado já está precificando 2 cortes de juros para 2025. Tá? Então o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, já vai cortar o juro pelo menos 2 vezes já em 2025, provavelmente a partir de setembro ou outubro, nas reuniões de setembro e outubro, ele já comece a cortar juro. Tá?
Entrando em Europa, né? A Europa é uma situação um pouco diferente de Estados Unidos, tá? E positivamente, por quê? A Europa, até um tempo atrás, ela estava em um cenário de muito baixo crescimento, inflação mais descontrolada, juro elevado, sem perspectiva, o euro estava perdendo relevância. O que vem acontecendo agora é quase que o oposto. A economia vem se recuperando, o PIB deste ano, do primeiro trimestre, tá, da Europa, como um todo, o bloco europeu como um todo, cresceu quase 1,5% anualizado, o que é muita coisa para a Europa, né? 1,5% é significativo para o continente europeu, que estava crescendo 0,5%, até um pouco de recessão um tempo atrás, está crescendo quase 1,5%. Quando a gente olha os índices de atividade, tanto de indústria quanto de serviços, acima de 50 é positivo, a gente vê aqui que serviços, né, recuperou, já está no campo positivo novamente, e principalmente, né, a indústria que estava muito abaixo, ela também recuperou. Ainda está abaixo de 50 pontos, mas mostra uma boa recuperação, uma boa perspectiva de recuperação. Tá? Então a Europa ela conseguiu fazer uma reviravolta positiva dentro da própria economia. Tá? Quando a gente olha a inflação por lá já está em 2%, que é a meta do Banco Central Europeu. Ela bateu ali o pico da Covid, chegou a quase 10%, mas quando a gente olha os números atuais, está próximo de 2% já. Então, inflação ok. Tá? Pode ter um repique de inflação para cima? Pode ter um repique de inflação para cima, por conta das tarifas de Trump. Mas ela está em um patamar mais confortável do que a inflação nos Estados Unidos hoje, que já está muito mais próxima de 3. Tá? Por isso, né, a mesma coisa aconteceu aqui no juro, tá? Então as curvas se inverteram e positivamente. É importante ter esta distribuição de curva, então 2 anos mais baixo, o 10 anos mais alto, tá? E aqui o gap é maior, né? Por que o gap é maior aqui? Tem 2 pontos, tá? Primeiro, o Banco Central Europeu já está cortando juros, diferentemente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. O Banco Central Europeu não quis nem saber, já começou a cortar juro para incentivar a economia. Dado que a inflação está controlada, ele cortou juro. Tá? Então isso puxa o juro de 2 anos, a curva de 2 anos para baixo. Por outro lado, a curva de 10 anos, naturalmente, ela aumenta um pouco. Tá? Mas nada gritante, nada fora do normal. Ela ainda está normalizada. O que também mostra certa saúde da economia. Toda vez que a curva de 2 anos, a curva mais curta, ela diminui a tua taxa, é natural você esperar que a curva mais longa ela aumente a taxa se a economia estiver saudável. Tá? Se a economia não estiver saudável, o que acontece é isso aqui, elas se invertem. Tá? Como ela está nesta posição, a mais longa pagando mais taxa, é um sinal de uma economia mais saudável, porque o mercado espera que vai ter crescimento, que lá na frente pode ter um pouco de inflação, mas lá na frente mesmo, daqui 10 anos, tá? Por isso essa curva é um pouquinho mais alta. Então, a Europa está fazendo a lição de casa, tá? E o dólar, né? O dólar versus o euro, e aqui é um ponto interessante, tá? Com toda essa instabilidade da política americana, volta tarifa, sai tarifa, tá? O que acontece? Tá? Os importadores, os grandes negociadores globais que usam o dólar como uma moeda de referência, acaba perdendo um pouco ali de confiança no dólar. Poxa, com todo este vai e vem, eu não quero mais negociar em dólar, eu preciso achar uma outra moeda. Qual que é essa outra moeda hoje? É o euro, tá? Você tem a moeda chinesa também correndo forte por fora, mas hoje, de fato, a segunda moeda mais forte do mundo é o euro. Tá? Depois o dólar ainda tem a hegemonia, claro, é difícil você perder essa hegemonia, mas toda vez que o dólar é ameaçado, as pessoas, né, os grandes comerciantes, tá, os traders globais, eles correm para uma segunda moeda, eles correm para o euro. O que acontece é o euro, né, valorizou frente ao dólar. Tá? Isso é bem importante. Tá? O euro ele ganhou o terreno frente ao dólar. Ainda é pouco, né, mas se a gente analisar o período mais recente ali desde 2022, o euro está no maior patamar frente ao dólar, está muito mais forte frente ao dólar do que nesses últimos
3, 4 anos. Tá? Isso é um ponto relevante que mostra que também, né, se o Trump ficar insistindo neste vai e vem, o dólar paulatinamente perde força, o euro ganha força, o yuan chinês ganha força e ele acaba perdendo ali um pouco deste poder global da economia norte-americana, que é o dólar. Hoje o dólar, né, na nossa visão, é a maior arma dos Estados Unidos, porque é a moeda de referência. Se ele perder, se o mercado perder a confiança nos Estados Unidos e, consequentemente, no dólar, ele perde muita coisa, tá? Isso é um ponto que a gente precisa acompanhar de perto. Resumindo, o case de Europa, tá? A Europa ela está melhor do que o esperado, apesar de estar mais perto de zonas de conflito, tá? Desde que não se envolva em nenhum conflito, a Europa tem anos positivos pela frente, tá? Antes de entrar em Brasília, eu vou parar aqui no QR Code para vocês novamente escanearem, tá? E no final a gente volta com algumas questões, tá? Entrando em Brasil, Brasil aqui é o nosso queridinho aqui, né, de pautas, porque realmente acontece muita coisa e de fato, o principal tema de Brasil ainda continua sendo a política fiscal. O que é política fiscal? Basicamente, é o quanto o governo arrecada e o quanto o governo gasta, né? As contas públicas. Toda vez que você ouvir resultado fiscal, risco fiscal, é em relação ao quanto o governo arrecada e o quanto ele está gastando. E na maioria dos casos, na verdade, no Brasil, sempre governo ele gasta mais do que ele arrecada. Tá? Em poucas vezes o governo conseguiu ter um equilíbrio, e eu não estou falando deste governo, do governo anterior, há muito tempo o Brasil não consegue, de fato, ter uma política fiscal crível, ter uma política fiscal confiável, e isso acaba trazendo alguns problemas constantes para a nossa economia. O principal deles é a Selic elevada. Né? Se você olhar hoje a Selic, ela está em 15%. Né? Você fala, nossa, 15% é muito elevado. De fato, é muito elevado. Né? Hoje, o Brasil tem o maior juro real do mundo. Mas por que, que o Brasil tem o maior juro real do mundo? Por conta, basicamente, ali, né? É claro que tem diversos outros problemas, mas eu diria que o principal é o risco fiscal. Por isso que ele sempre continua em pauta. O risco fiscal, o governo, né, falando do governo atual, falando da situação atual do Brasil, o governo ele tem tentado, né, resolver este problema. Ele aprovou um teto de gastos, acabou não cumprindo esse teto de gastos, depois ele renovou a promessa do teto de gastos e ele tem tentado de toda forma resolver o problema fiscal. Só que ele tem tentado, hoje você tem, né, você tem duas formas de resolver um problema de você gastar mais do que arrecada. O primeiro ponto é você cortar gastos. Só que no Brasil tem um problema grande em cortar gastos, porque quase 90% dos gastos hoje são gastos obrigatórios. Você tem pouca margem para cortar, porque são os gastos com saúde, educação. O governo não, nenhum governo consegue cortar esse tipo de gasto, porque ele é um gasto obrigatório. E isso somado dá quase 90% ali de todos os gastos do governo. Então o governo tem que trabalhar em cima dos 10% ali de gastos, tá? Que são gastos tá? Então, o primeiro ponto é para você resolver um problema fiscal é você cortar gastos, cortar estes 10%. Só que o governo atual, ele não tem uma pauta de cortar gastos, né? Ele até tenta, mas historicamente o governo ele não conseguiu cortar gastos. Qual que é o segundo ponto que ele tenta trazer? É aumentar a receita, aumentando a receita através de mais impostos. É o que o governo vem tentando, até se envolveu em algumas polêmicas com o IOF, tá? Com o Pix, até que a oposição se aproveitou muito bem dessa narrativa, só que é uma situação difícil, porque quando vai para o Congresso não quer chancelar aumento de tributação. Né? E o Brasil tem um problema, a tributação no Brasil é elevada, mas ela não é uma tributação justa. De fato, né, o governo atual ele parcialmente está correto. Né? Ele está correto por quê?
a tributação hoje no Brasil, ela não é justa, ela é desigual. Quem paga mais hoje no Brasil são os mais pobres, de fato. A classe mais baixa é a que paga mais imposto, tá? Mas ele está errado, por quê? Porque você não tem que aumentar a carga tributária, você tem só que reequilibrar ela. Então, assim, desta política de tentar aumentar a receita através de elevar imposto, você não vai conseguir equilibrar suas contas públicas, porque você vai ter que isentar as classes mais baixas e cobrar das classes mais elevadas, que já é um problema gigantesco, né, de você tentar equalizar essa tributação. Tá? O que o governo hoje apresenta é uma elevação, né, um pouco desproporcional também. Então, acaba gerando situações difíceis de serem analisadas pelo Congresso. Então, sempre você fica naquele vai e vem, sempre você tem aquele problema na mesa. Então, é difícil você resolver essa questão. Você precisa resolver essa questão, mas é uma questão muito difícil. Por isso que a gente sempre pauta que talvez o caminho mais fácil seria corte de gastos, mesmo que seja um corte de gastos pequeno, mas só de você mostrar a intenção já é um ponto bem relevante para você tentar emplacar outras medidas. Tá? Por conta disso, né, o que a gente tem? Né, eu já comentei, Selic, há espaço para queda na Selic? A Selic parou em 15%, a última reunião do Banco Central, o Banco Central comentou na ata os diversos riscos fiscais, riscos das economias estrangeiras, e parou, né, elevou a Selic em mais 0,25, parou em 15%. Qual que é a nossa visão? Ela para em 15%, tá? Então, você não vai ver uma Selic maior do que 15% este ano, e sim, tem certo espaço para cortar juros. Tá? O Banco Central ele foi o mais rígido possível. Na nossa visão, ele nem deveria subir até 15%, poderia até já ter parado. Tá? Como ele quis ser muito rígido para controlar a inflação, para mostrar de fato que ele é um Banco Central preocupado com os preços, tá? Ele subiu para 15%. Nossa visão é que a Selic já pode começar a cair no final deste ano, mais tardar no começo do ano que vem. Já tem espaço para queda na Selic. Tá? Mesmo com todo este cenário, mas a Selic ela está tão elevada que tem sim espaço para corte de juros este ano, final deste ano, começo do ano que vem, mais tardar, o Banco Central começa a cortar juros. Tá? E aqui um ponto, né, voltando às tarifas. As tarifas vão nos prejudicar? Eu já vou comentar que eu tenho alguns gráficos para mostrar e também o ponto de eleição, né? O mercado já começa, de fato, a antecipar o cenário eleitoral, tá? E também entra um pouco aqui com tarifa, eu já vou comentar um pouco, tá? O mercado já começa a debater quem serão os candidatos, Lula, Bolsonaro vai ser inelegível ou não, Tarcísio, então o mercado começa a se arranjar. A gente consegue ver isto na prática nas curvas de juros. Né? As curvas de juros, elas representam bem esta dança ali das cadeiras. Toda vez que sai uma pesquisa, o mercado mexe, a bolsa se movimenta, porque o mercado já começa a precificar, a se antecipar o que pode acontecer em 2026. E vai ser um evento extremamente importante. Tá? Então, a gente tem também que se proteger, vai ser um evento que vai trazer volatilidade para o mercado, vai trazer oportunidade, mas a gente tem que estar preparado aqui para surfar da melhor forma ali o cenário eleitoral do ano que vem, que já está acontecendo aqui nos bastidores do Brasil. Tá? Mostrando aqui alguns dados, né, falando da tarifação. Esse gráfico aqui ele é bem legal, que mostra o seguinte, né, os Estados Unidos hoje ele é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Tá? Estados Unidos aqui esse azulzinho, né? Então o Brasil hoje exporta 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos todo ano. Isso dá mais ou menos 2% do PIB. Tá? Então vamos dizer assim, se tem tarifa de 50% sobre 2% do PIB, né, fazendo uma conta de elasticidade, um cálculo mais técnico aqui por trás, está mais rebuscado, eu não vou passar isso aqui para vocês, a estimativa é que você tem uma redução no PIB da ordem de 0,5% ao ano, tá? Se de fato essas tarifas permanecerem em 50% até lá.
Tá? Não é um cenário base nosso, a gente acha que vai ter algum acordo, né? O governo atual aqui, ele já está tentando articular, por mais que ele esteja se aproveitando ali da narrativa, tá? Que é muito importante em termos políticos, mas ele está tentando, de certa forma, negociar uma redução de tarifa. Tá? Não acreditamos que essa tarifa de 50% vai vigorar, mas se vigorar, é o impacto de mais ou menos 0,5% do PIB. É significativo, mas não é o fim do mundo, não é algo que destrói o país, tá? Então, em termos econômicos, você tem sim um impacto, tá, no PIB, mas não é um impacto tão grande assim, a ponto de parar a nossa economia, né? Vão ser um impacto em cima de 2% do PIB, tá? Atingindo ali mais ou menos uma redução de crescimento de 0,5%. Não é algo, claro que é sempre relevante crescer 0,5%, mas não é o fim do mundo no final do dia, tá? O Brasil, ele exporta diversas coisas para os Estados Unidos, tá? O que se tem falado muito é o caso da Embraer. A Embraer vai ser muito impactada. Quando a gente pega a Embraer representa 7%, né, dessas exportações. Tá? É um número grande, é um número relevante, mas também acreditamos que haverá um acordo talvez específico para este tipo de bens, né? E quando a gente olha aqui, um ponto que pode arrefecer um pouco o impacto das tarifas é a pulverização de itens que a gente exporta para os Estados Unidos. Quase 50% são diversos itens aqui, tá? São itens menores aqui do que 2% está neste lado aqui da pizza, tá? Então é muito pulverizado. Quando é muito pulverizado, é melhor, tá? Quando é muito concentrado, é pior. Quando é muito pulverizado, é melhor, porque você consegue, por exemplo, direcionar parte dessa produção ou para o mercado interno, ou para a China, ou para outros países relevantes, tá? Quando é muito concentrado, por exemplo, o caso de combustíveis, óleos e ceras, 20%. Tá? Aí já começa a ser relevante. Você não consegue mandar 20% aqui da sua exportação para os Estados Unidos para outro país, tá? Porque é um volume muito grande. Então, você pode ter um impacto aqui, tá? 7%, no caso da Embraer, também já começa a ser relevante. Agora aqui, diversas coisas, 2%, 1%, você já consegue, né, se desfazer, né, encontrar substitutos que possam comprar os teus produtos. Tá? Então, isso é um ponto que melhora ali a relação do país com essas tarifas. Tá? Por outro lado, trazendo o ponto político para cá, isso foi um baque gigantesco, né? Até porque na carta do Trump, Bolsonaro foi citado, então você acaba desgastando muito a direita aqui no Brasil. Tá? Por outro lado, a esquerda, ela começa a usar ali todo este palanque né? Fica mais dividido o país, né? Fica mais. As eleições de 2026, antes das tarifas, era uma eleição que o mercado como um todo já estava precificando uma troca de poder. Agora já ficou bem mais polarizado. Agora você já fica ali 50-50 de fato. Tá? Então, por isso, você tem mais volatilidade também esperada para o ano que vem. Por quê? Né? O governo Lula, que estava se desgastando, diversas coisas, IOF, PIX, que acabou desgastando a imagem do governo, tá? Ele ganha uma sobrevida aqui e já entra em 2026 quase que de igual para igual com qualquer um que tente concorrer com o presidente Lula. Tá? Então, aqui do lado político, o impacto talvez seja até mais significativo do que do lado econômico de fato, porque o lado econômico a gente consegue achar substitutos no final do dia, apesar dos 0,5% ali, no pior dos cenários, de impacto no PIB. Tá? Entrando aqui, né, como eu tinha comentado, projeção da dívida PIB, a gente sempre mostra esse gráfico, que é um gráfico relevante, né? Se nada for feito, olha como que a dívida PIB atinge daqui 5 anos, né, em relação ao PIB, né? Mais de 100% em 2030. Tá? Os Estados Unidos ter uma dívida acima de 100% é uma coisa. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Se tiver estresse no mundo, o mundo ainda corre para o dólar.
Então, o mundo financia os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos estando em crise, porque o dólar é referência, o Brasil é o contrário. Tá? Se você tiver uma crescente muito rápida da dívida, afugenta investidores, porque o Brasil não é tão relevante, a nossa moeda não é relevante assim para investidores continuarem no país, tá? Se essa dívida se elevar muito rapidamente. Então é sempre bom comparar, mas os Estados Unidos tem 150 de dívida hoje, o Brasil tem 80, por que que o mercado pesa tanto? Por conta disso, né? Estados Unidos é uma economia muito potente, é uma economia que consegue de fato ali centralizar o dólar ainda, tá? Por isso que ela tem este benefício histórico de ter uma dívida maior e o mercado, por hora, ainda não falar nada. Tá? Então é muito importante que o governo faça algo para ajustar as contas públicas, caso contrário, a gente vai entrar numa situação bem delicada. Tá? Olhando aqui mais rapidamente, projeção de atividade 2025, tá? O Brasil, né, vai ter um PIB relevante, na casa de 2,5, 2,3 de PIB, então é um PIB positivo para o Brasil. 2026, o mercado até, né, por um certo tempo, projetou um PIB menor, mas já está voltando ali para casa de 2%, também é um PIB interessante, tá? Não é um PIB ruim. Esses dados aqui ainda não refletem as tarifas, tá? Então a gente pode ver um número menor por conta das tarifas se de fato continuar, tá? Mas a princípio o mercado está otimista com a atividade no Brasil. Mesma coisa inflação, né? A inflação ela já foi muito maior, hoje ela está recuando, até porque o Banco Central colocou os juros na estratosfera, né? Então, de fato, você ajuda a jogar a inflação para baixo. Tá? Então, também inflação estamos relativamente positivo, não está mil maravilhas, mas está controlado, já está voltando. A tendência é muito mais importante do que o número atual. A tendência é de queda, apesar de não estar próximo ali da meta, mas a tendência é de queda e isso é um sinal positivo, tá? Aqui por fim, né, só para a gente passar aqui mais 3 gráficos, os títulos públicos pré-fixados, eles são uma proxy da nossa saúde econômica. Quanto maior essas taxas, pior é a percepção de mercado. Quanto menor essas taxas, melhor a percepção de mercado. O que a gente teve foi um pico ali no final de 2024, mas desde lá o mercado ele começa a recuar, ali começa a melhorar a situação relativamente no Brasil, tá? Teve um repique aqui por conta das tarifas, tá? Então você teve uma marcação aqui, o mercado jogando novamente para cima as taxas, piorando a situação do Brasil, mas ainda assim é um repique pequeno, tá? E aqui só explicando, se você tiver comprado neste título, tá? Porque é muito relevante para a nossa carteira, se você tiver comprado nele e essa taxa subir, o preço cai. Ele é inversamente ao preço, tá? Aqui, por exemplo, se você tiver comprado aqui, como a taxa caiu, o seu preço subiu. Ou seja, se você estiver comprado, você torce, né, no final do dia para a taxa diminuir, porque o seu preço aumenta, tá? Bom, dólar, né? O dólar mostrou uma forte recuperação, tá? O dólar bateu quase 6,20 há algum tempo atrás, voltou, depois bateu ali próximo de 6 novamente, com as tarifas de abril, mas ele voltou bastante. O que que aconteceu aqui, tá? O dólar desvalorizou, tá? Não foi o real que valorizou. Claro que no final do dia é quase a mesma coisa, tá? Mas o movimento que causou este efeito foi o movimento do dólar mais forte, não do dólar mais fraco e não o real que ganhou força, não o real que melhorou de fato, tá? Mas no final do dia acaba sendo bom aqui para o Brasil também, né? Quanto menor aqui esta cotação, melhor ali para o Brasil, tá? Controla a inflação, ajuda o governo no geral, tá? E por fim aqui, só para não tomar muito tempo, que eu já falei bastante, tá? A bolsa ela atingiu ali finalmente, né, passou dos 140 mil pontos, mas acabou recuando um pouquinho, o mercado devolveu um pouco dos ganhos, mas atingiu 140 mil pontos, né, o que é importante. Depois das tarifas iniciais de abril, o mercado comprou ali, né, a ideia dos 140 mil pontos, então deu uma boa recuperada ali nos fundos de ações, nas ações brasileiras, tá? Isso é um ponto importante, tá? A bolsa hoje
quando a gente analisa, ela tem muita oportunidade. Ela é muito volátil, está muito de lado há bastante tempo, mas se você tiver um horizonte de tempo, ela tem muita oportunidade para você alocar. Qualquer novidade, por mais pequena que seja, vai ajudar a destravar, né, este retorno aqui, tá? Então, assim, se tiver horizonte de tempo para investir em ativos mais arrojados, tá? Se tiver perfil para isso, se tiver aceitação a risco, faz sentido porque o momento é muito positivo, tá? Olhando ali o longo prazo, sempre olhando o longo prazo. Eu acho que era isso, eu vou passar agora a palavra para o Diego, novamente que o QR Code para vocês, o Diego é o gestor aqui também da carteira da Gepsa Prev, ele vai comentar um pouco mais a parte de investimentos de fato, resultado até o momento, e o que a gente vem fazendo para driblar toda esta volatilidade, surfar todo o cenário político do ano que vem, surfar tarifas e trazer o melhor retorno para a carteira da Gepsa Prev. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiro, obrigado a todos pela participação. Acho que o Rony explorou bem essa questão do mercado, essa volatilidade imensa que nós estamos vivendo nesse período, né? A gente tem todo dia novidades aqui em relação ao mercado, um dia tem tarifa, no outro não tem, um dia tarifa de 10%, no outro é de 50%, e isso traz no final do dia para nós, gestores, e para vocês, participantes, um nível de oscilação na cota que é justamente o que nós estamos tentando defender neste momento. Então, quando a gente olha para a Gepsa Prev, a gente vê que é um portfólio que entrega 4 opções de investimento. Então, recentemente nós encerramos o perfil super agressivo, acho que alguns de vocês poderiam fazer parte desse perfil, mas nós realmente desativamos esse perfil porque a gente estava vendo que era um nível de risco com o nível de juros que nós temos hoje, indesejado para o participante como um todo. Então, a ideia foi concentrar mais os recursos nos 4 perfis que nós temos, que lembrando que é um perfil super conservador, que tem tido um desempenho bastante interessante. Em 2025 ele está rodando quase 105% do CDI, e se a gente olhar o longo prazo, ele está rodando quase 109% do CDI. É um perfil que tem 0,58% de volatilidade. E o que eu queria destacar para vocês é a expectativa desse perfil é entregar algo entre 95% e 105% do CDI. Portanto, apesar dele ser um super conservador, sempre tem algum nível de oscilação, tá? Porque todo ativo ele é precificado de acordo com as condições do mercado. Então, por menor que seja o risco assumido por essa carteira, esses ativos são negociados a mercado e as pessoas acabam tendo variações de preço na hora de fazer essas negociações. E a Gepsa Prev, por natureza, está marcada a mercado, ou seja, o ativo vale hoje o preço que ele está sendo negociado. Diferentemente das pessoas físicas, que muitas vezes têm ali no seu extrato o ativo sendo corrigido somente pela variação do indexador, ou seja, se ele é um CDI, só corrige pelo CDI, se ele é uma inflação, só pelo IPCA, nesse caso não, nesse caso a gente tem essa variação de mercado conforme a legislação estabelece. Então, o perfil super conservador tem tido um bom desempenho e vai muito nessa linha, nessa esteira de investimento em ativos de baixa volatilidade. O perfil conservador está tendo um ano de 108% de CDI, capturando esse efeito que o Rony colocou efetivamente da taxa de juros em queda, e que tem um efeito proporcional, toda vez que os juros caem a gente ganha, e vice-versa, quando o juros sobe a gente perde. E isso a gente pode ver pelo desempenho aqui do IMAB, tá? O IMAB é o índice de referência da indústria que acompanha os títulos públicos federais indexados à inflação. Então a gente viu que, por exemplo, esses títulos estão indo super bem esse ano, ajudando o perfil conservador, que acaba fugindo muitas vezes do CDI e investindo parte do seu recurso nessa estratégia de títulos públicos, mas que se a gente olhar os últimos, em horizontes mais longos, em 12 meses rodou só 6,78, em 24 meses 11,45, bem abaixo do CDI,
explicando um pouco do fato do conservador estar abaixo do super conservador nesse período. Moderado e agressivo vem surfando uma onda de bolsa bastante positiva esse ano, diferente do que foi nos últimos anos, onde a bolsa machucou a carteira e machucou os perfis. Moderado e agressivo esse ano se beneficiam dessa exposição em ativos de renda variável. Vale destacar, por exemplo, que o perfil, mesmo o perfil agressivo no longo prazo, ele com uma exposição de cerca de 35% na bolsa histórica, ele entrega mais do que a renda variável. E isso tem sido uma gestão ativa com performance acima do Ibovespa. Eu queria destacar sempre, a gente tem que olhar muito esse range de investimentos. E o horizonte de investimentos também é muito importante na hora de avaliar um perfil. O conservador, então, ele tem uma expectativa de ficar entre 75% e 125% do CDI, o moderado entre 35% e 175% e o agressivo entre 15% e 200%. É claro que quando a gente está olhando esse horizonte, varia muito o tempo, porque o agressivo é um perfil que naturalmente pode ficar negativo um mês ou outro, mas olhando um horizonte mais extenso, ele deve ficar entre 15% e 200% CDI, assim como um moderado entre 35% e 175%. Então é fundamental entender essa dinâmica de que as coisas oscilam tanto para cima como para baixo na hora de escolher um perfil, porque se você tem um horizonte mais curto de investimento, provavelmente você não vai querer estar num perfil que pode ter um nível de oscilação para baixo, como são esses, você provavelmente vai querer estar num perfil com menos oscilação. Então, acho que vale destacar que os perfis da GEPSA-Prev têm uma diferenciação importante entre si. O superconservador, como eu falei, tem uma vol de 0,58, ou seja, uma oscilação esperada ali de 0,58, até o agressivo, que tem 4,60, se assemelhando mais a ativos de risco da indústria. Então, olhando aqui, a gente pode ver como a carteira está hoje, ali são parâmetros base, mas a gente vê que o superconservador está 100% em renda fixa. O conservador hoje está 93% em renda fixa, 7% ali em fundos multimercados, aqueles fundos que são amplamente conhecidos, que estão nas plataformas de investimento, que todo mundo acaba tendo ali algum contato no dia a dia. O moderado tem cerca de 14% nessa estratégia e mais 15% em bolsa, e o agressivo hoje com uma estratégia de 52% em renda fixa, 19% em multimercado e 28% em renda variável. Então, como a gente pode ver, o nosso papel está sendo aqui, nesse momento, ser um pouco mais conservador do que os perfis poderiam em termos de assunção a risco, justamente por causa dessa dinâmica do mercado internacional. Então, refletindo aqui a política de investimentos, por exemplo, do perfil agressivo, é uma política que permite ir bem mais longe em relação à bolsa, que permite ir mais longe no estruturado e que permite, dessa forma, ter uma volatilidade de 7%. Mas, como eu mostrei, a gente tem trabalhado com algo mais perto de 4% a 5%. Então, essa é só um resuminho do que normalmente está previsto na política de investimento em termos de assunção a risco. Então, o super conservador, para entregar entre 95% e 105%, mirando o 100%, ele tem a ideia é ter 100% em renda fixa de baixo risco, que na prática são ativos ali como CDBs de bancos, são letras financeiras do Tesouro indexadas a Selic, são ativos com pouca exposição a risco. O conservador, então, ele tem, além dessa parcela de baixo risco, ele tem o que a gente chama de médio risco em renda fixa, que são os títulos públicos. E aqueles ativos de crédito com um pouquinho mais de prazo em termos de alocação, ativos de 3, 4, 5 anos de vencimento. O moderado entra além dos multimercados a parte de bolsa e o agressivo também proporcionalmente à exposição a risco da carteira. Então, olhando hoje o portfólio, é um portfólio grande, essa tabela é bem interessante, porque ela mostra hoje o nível de diversificação que tem nessa carteira, assumindo sempre aquela tática de que não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Nós estamos falando hoje que a GEPSA-Prev tem mais de 70 estratégias diferentes em diversos gestores de mercado. Só para referência aqui, o que está azul é o que a gente considera baixo risco em renda fixa, o que está amarelo é o que a gente fala de médio risco, ou seja, que oscila um pouco mais, muito atrelado à taxa de juros na renda fixa também. O que está em laranja é o que a gente chama de multimercado, incluindo fundos como alguns investimentos imobiliários, private equity, e o que está em vermelho são investimentos em ações, são fundos de ações. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, quando a gente está falando de ações, a diversificação é importante, tanto que quando a gente fala hoje em termos de número de companhias, é um número bastante amplo, e olhando o portfólio hoje, nenhuma companhia, quando a gente
a carteira daqueles mais de 12 fundos de ações, nenhuma das posições hoje representa mais de 5%. Quando a gente olha para o Ibovespa aqui na tabela ao lado direito, a gente vê que, por exemplo, a Petrobras e a Vale sozinha representam 20% da bolsa. E a gente busca dentro da carteira da Gepsaprev uma diversificação maior, aonde nenhuma posição chega a 5% do total. Essa mesma métrica é utilizada também para renda fixa, para títulos de crédito, onde a gente está falando que existem mais de 62 emissores de crédito diferentes na carteira, sendo que o Tesouro Nacional é claramente a maior exposição, com cerca de 35%. Mas você vê que bancos grandes ali são 3%, 4% do máximo tamanho da posição. E empresas, em geral, 1 e pouco. Então, acho que eu queria passar um breve panorama aqui para vocês e abrir esses últimos minutos para a gente falar, tirar as dúvidas. Quem tem, eu e o Rony estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surja de vocês. E mais uma vez agradecer a presença de todos. O QR Code aqui para vocês passarem essas dúvidas está disponível na tela. Perfeito, muito obrigada. Temos algumas perguntas aqui. A primeira, eu acredito que eu consiga ajudar, tá? Então, a primeira é, se o perfil ele for alterado agora, em julho de 2025, poderia alterar novamente na primeira campanha de 2026 ou apenas na campanha de julho de 2026? Tá? Então, só para ter um contexto aqui, a nossa campanha, ela é aberta, né, 4 vezes ao ano, e aí dessas 4 campanhas é possível alterar uma vez por ano, tá? Então, se vocês alteraram ou na primeira, não pode alterar nas outras 3 seguintes. Então, nesse caso, você pode alterar agora na campanha de julho, e aí, se você quiser, na campanha de janeiro, você pode alterar novamente. Lembrando que das 4 campanhas, apenas uma delas é possível fazer essa alteração. Tá certo? Bom, e aí só para aproveitar aqui o tema, então agora em julho está aberta, né, a nossa campanha de alteração de perfil e vai ficar disponível até dia 31 de julho. Bom, vamos para a próxima pergunta. As tarifas comerciais impactam os investimentos da Gepsaprev de que forma? Bom, não tem nenhum impacto direto, não tem nenhum ativo hoje da Gepsaprev que dependa exclusivamente dessa tarifa, mas claramente tem um impacto para a economia como um todo. Então, nós temos a possibilidade, por exemplo, da bolsa sofrer um pouquinho nesse sentido, porque algumas empresas teriam ali um reflexo direto de perda da sua competitividade, isso poderia afetar ativos de risco, mas, por outro lado, nós temos também um potencial desinflacionário até na tarifa, porque parte daquilo que se exporta pode ser direcionada para o mercado interno, aumentando dessa forma a oferta de produtos e com isso o preço tende a ceder um pouco. Então tem essa possibilidade aqui de desinflacionar um pouco, que faz com que a renda fixa, por exemplo, a expectativa de juros acaba sendo afetada nesse sentido. Então eu diria que não tem algo assim direcionado, mas tem sim reflexos macroeconômicos na carteira e o nosso papel aqui é tentar capturar exatamente quais ativos vão andar melhor nesse sentido durante esse período. Perfeito. Quais perfis que mais se beneficiam com a queda da Selic? Os perfis que mais se beneficiam com a queda da Selic são aqueles que têm exposição a risco, tá? Porque, em geral, a queda na Selic, ela vai bem nos títulos públicos indexados à inflação ou pré-fixados, que estão presentes ali nos perfis conservador, moderado e agressivo, e a própria queda na Selic também tem um efeito benéfico em ativos de renda variável, porque quando a gente faz valuation, quando a gente avalia o preço de uma companhia, na prática o que a gente está fazendo é trazendo os fluxos esperados de venda dessa companhia a valor presente por uma taxa de desconto. E se a gente usa uma taxa de desconto menor, a expectativa é que de preço melhore no curto prazo. Então, os perfis com maior assunção risco são os que tendem a se beneficiar mais. Quando a gente está falando só de conservador e superconservador, o conservador se beneficia nesse cenário melhor do que o superconservador. Perfeito. O que é preciso levar em consideração para saber se é o momento correto de alterar o perfil?
Eu acho que vai muito do seu horizonte de investimento. Eu acho que o principal ponto é: vou precisar desse dinheiro no curto espaço de tempo ou tenho tempo para esperar maturar, vamos supor, um investimento de um mais longevo? Esse é o ponto principal. Se você precisa do dinheiro, já está consumindo dinheiro, a tendência, o ideal é que fique em perfis de menor exposição a risco. Agora, se você tem uma exposição mais de longo prazo, não vejo problema em estar posicionado em perfis que se beneficiam de tomar mais risco. E vai muito também dessa leitura de mercado. Se você acredita que agora você tem um potencial de ganhar mais dinheiro, naquela classe você pode optar por aquele perfil, mas o recomendado é sempre pensar mais em termos de horizonte do que especificamente de leitura de curto prazo. Legal. O que a gestão poderia fazer para se proteger do cenário eleitoral de 2026? O que nós podemos fazer é justamente diminuir um pouco a exposição a risco da carteira como um todo, diversificar ainda mais o portfólio e focar em ativos que acabam tendo menos exposição ao cenário político, né? Então, ativos que são mais estáveis, vamos dizer assim, por exemplo, ativos de crédito privado são um pouco mais estáveis, ativos indexados a Selic são mais estáveis. Então, o que a gente pode fazer é justamente esse movimento. Mas lembrando que essas mudanças de ciclo eleitoral também abrem oportunidades de investimento. Então, eu diria que, de um modo geral, a gente tem que ser mais conservador e, taticamente, construir posições que consiga surfar ondas, seja de uma posição do candidato A ou do candidato B ganhando. Certo. Há fundos de pensões nos Estados Unidos que investiu 321 milhões em bitcoins em suas carteiras de longo prazo. Vocês considerariam investir em Bitcoin? Nós não conseguimos, a legislação no Brasil não permite, e inclusive houve uma alteração mais recente na legislação que deixou explícito essa vedação. Então, para vocês terem uma ideia, a gente não pode investir em nenhum fundo que prevê no seu regulamento o investimento em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Então, realmente, no Brasil, a gente não pode por uma questão legal. Vale a pena o investimento em tesouro direto? Temos esse investimento em nossa carteira? Vale sim. A gente investe bastante em títulos públicos, tá? Dentro do nosso portfólio, e todos os tipos de títulos públicos, desde o indexado à inflação, o pré-fixado, o indexado à Selic. É um investimento bastante rentável, porque o Brasil é um país de juros altos. Então, esse tipo de investimento faz todo sentido. A gente compra, assim como qualquer outro investidor, seja de pessoa física ou jurídica, esse tipo de ativo no nosso portfólio. Tanto que quando eu mostrei a exposição por setor, por contraparte, a gente está falando que hoje a carteira quase 35% mais ou menos é lastreada em títulos públicos. Qual é a nossa estratégia caso a crise com os Estados Unidos se agrave? A nossa estratégia é ser mais conservadora. A gente tem aqui, acompanha de perto a carteira justamente para identificar o que seria mais benéfico nesse sentido. Investir fora do Brasil nesse momento não tem sido uma opção. Está com muita volatilidade, não tem sido uma opção vantajosa, a gente tem focado aqui no Brasil e é dentro dos ativos brasileiros, concentrando em ativos que vão sofrer menos nesse sentido. Então, se a crise se agravar, a tendência é que a gente diminui um pouco a exposição em bolsa, diminui um pouco o multimercado, vá para um título público de renda fixa, vai para algum título público efetivamente que pode ganhar com fechamento de taxa, porque se a crise agravar, quer dizer que a gente vai crescer menos e provavelmente o Banco Central não teria necessidade de manter os juros altos por tanto tempo. Perfeito. Bom, passamos por todas as perguntas. Então, muito obrigada, Rony e Diego, pelos esclarecimentos. Fica aqui o convite, né, para as pessoas acessarem as nossas redes sociais, então, tanto o Instagram, o Facebook e o YouTube. Então, caso vocês não conseguiram assistir desde o início essa apresentação, em breve ficará disponível em nossas redes sociais. Então, finalizamos mais uma live. Muito obrigada a todos pela presença e tenham uma boa tarde.